Saudações históricas! Dando continuidade ao nosso tema, crise da República das Oligarquias, agora nós vamos tocar num assunto que foi um movimento, que vamos dizer, foi o principal a amedrontar, a abalar as estruturas da República das Oligarquias. Vamos ver qual era o contexto que esse movimento se iniciou, quais eram as suas propostas, quais eram as suas características, quais foram os três principais movimentos desse momento. Esse movimento ficou conhecido como tenentismo. Ei, mas de início a gente pede logo, vai lá embaixo, deixe seu comentário, dá sua curtida, inscreva-se aí no nosso canal, dá aquela força aí pra gente, certo? Então, tenentismo, vamos lá? Primeira coisa, contexto, preâmbulo, conjuntura, ou seja, qual foi o momento histórico em que o tenentismo emergiu. Vamos lá? Primeira coisa, a gente falou nos vídeos anteriores que durante essa crise da República das Oligarquias emergiram três camadas sociais, a burguesia industrial, o operariado e a classe média. Ei, os anseios da classe média eram reorganizar o país, moralizar o país, era uma camada conservadora, queria o voto secreto. E dessa classe média sai a maioria dessa jovem oficialidade do Exército, dessas pessoas, desses jovens que vão adentrar na carreira militar no Exército. Então, os anseios da classe média vêm junto com esses jovens oficiais, eles trazem isso para dentro do Exército. Vamos dizer, a origem desse movimento ali na classe média. Mas, chamo logo a atenção de vocês para uma observação. O movimento tenentista não é um simples eco do que a classe média falava. Não é um simples eco, não é um simples reflexo do que os anseios da classe média. Não, o movimento tenentista ele vai muito além. O movimento, você pode dizer que ele tem origem ali na classe média, esses tenentes. Eles trazem muito dessas questões dos anseios da classe média, mas eles vão muito além, não é um simples reflexo, tudo bem? Outra coisa interessante aí nesse contexto são as ideias que surgem dentro das escolas militares do Exército. A escola militar da Praia Vermelha, ela foi alterada, ela foi para Realengo. Nessa mudança, o que aconteceu? Anteriormente, lá na Praia Vermelha, na Escola Militar da Praia Vermelha, os militares eles eram treinados, ensinados com a ideologia positivista. Aquela questão de não adentrar tanto a questão política, era positivista. E, indo para a escola de Realengo, todos esses militares, lá havia um ensino mais técnico, mais científico. E você faz um paralelo. O que estava ocorrendo lá no início desse século na Europa? Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial apresentou para o mundo militar novas técnicas de guerra, novas armas, engenharia, enfim. E tudo isso, esses militares passam a ter contato. E contato com franceses, com alemães, enfim, com todo aquele mundo da guerra. E ter novas ideias. Então as novas ideias, elas entram dentro dessa escola militar de Realengo. Temos também, e aí uma conjuntura mais política, né, falando, o Exército nesse momento, ele se encontrava, abandonado. Digo abandonado em questão financeira, infraestrutura. O Exército era deixado de lado pela oligarquia. Ora, a gente viu lá nas eleições de 1910, lá no primeiro momento onde a gente tem um rompimento entre essas oligarquias de Minas e São Paulo, que a oligarquia ela não queria novamente militares no poder, tá? Desde lá da República da Espada, que teve lá um encilhamento, teve vários confrontos entre os militares e civis, não se queria mais. Então, o Exército ele é abandonado, ele é deixado de lado. E também se criam restrições políticas para a participação de militares na vida política do Brasil. Se criam barreiras para que eles não possam adentrar nesse meio político. E também entraves à ascensão na carreira militar. Aí, para você entender, o que é entrave na carreira militar? Você sabe lá que o militar, o oficial ele entra lá como
cadete, ele vai a aspirante, a tenente, a capitão, enfim, podendo chegar ao oficial lá, ao general. Mas foram criados entraves a essa ascensão normal e natural na carreira militar. Tudo isso vem gerar descontentamento, insatisfação dessa jovem oficialidade do Exército, que, chama a atenção de vocês, ela era contra a velha guarda. A velha guarda do Exército aceitava essa situação. E a jovem oficialidade, ela traz novas ideias, ela vê isso como uma influência nefasta, uma influência negativa para o Exército. Então eles vão totalmente contra essas coisas aqui. A gente tem esse contexto na vida do Brasil, a gente está exatamente vivendo a questão da República das Oligarquias, de voto do cabresto, de curral eleitoral, de política do café com leite, tudo isso acontecendo nesse período. E os tenentes encontram esses anseios, encontram todas essas dificuldades nesse contexto. E aí, quais são as propostas? O que eles dizem? O que deve ser feito para mudar o Brasil? Para alterar essa situação? Primeiro, as propostas aqui desse movimento a primeira, uma revolução militar. Uma revolução militar dentro do Exército, dentro da Marinha, dentro da Aeronáutica. Uma revolução, um movimento revolucionário para acabar com a influência dessas oligarquias no Exército. Eles não querem participação de oligarquias dentro do Exército. Então, a gente tem que terminar, tem que encerrar essa influência nefasta, essa influência negativa dentro das Forças Armadas. Como? Através de um grande movimento revolucionário. Eles pregam aqui, ó, a moralização do país, o voto secreto. Lembra que a gente falou para vocês que eles trazem os anseios da classe média? Então, olha que as mesmas coisas defendidas lá pela classe média. Quando a gente fala moralização do país, o voto secreto, ele está indo exatamente contra o quê? Contra o voto do cabresto, contra o curral eleitoral, contra o coronelismo, contra a política de governadores, contra a degola, a comissão verificadora, enfim, política de café com leite. Eles querem a moralização, o fim dessa corrupção, o fim dessas fraudes eleitorais. E um dos alicerces para isso, na visão dos tenentes da classe média, é o voto secreto. Além disso, eles vão pregar também a centralização política. Aí você pode falar, mas já é centralizado? Mas eles estão falando, sabe de quê? De que os poderes locais tinham muita influência no poder central do Brasil. Ou seja, o presidente ele dependia ali dos poderes locais dos coronéis. Então ele quer acabar com essa questão dos poderes locais exatamente com essa moralização e o voto secreto. Porque o poder local do coronel, e aí você tem que entender lá o coronelismo, o poder do coronel depende da capacidade de votos que ele tem, da capacidade de pessoas que ele consegue arregimentar para votar no candidato lá do governador. Mas se o voto se tornar secreto, ele vai perder esse poder. Então eles querem uma centralização política maior para tirar esses poderes, acabar com esses poderes locais. Além disso, o ensino obrigatório. O movimento tenentista, então, ele tem essas propostas aí para o Brasil, aí que é um somatório aí da classe média e vão muito além, tá? E ele é caracterizado por ser um movimento, elitista. Por que elitista? Por que o movimento tenentista é elitista? Porque eles não querem participação popular. Os tenentes, eles querem apenas apoio da população, eles querem a passividade, mas não querem que a população adentre nesse movimento deles, revolucionário, entrar em lutas, não. Eles não querem uma revolução popular, eles querem a revolução dos tenentes. Esse movimento, você pode ter certeza aí também, ele é um movimento de caráter romântico. Romântico por quê? Ora, eles não eram, entendam que isso aqui é pegadinha, legal de prova, república. Ora, se o tenente está contra a República das Oligarquias, então ele é contra a República no Brasil? Não, não, não. O movimento tenentista, ele não é contra a República, ele é contra os homens errados. E aí, daí vem o romantismo do movimento tenentista, contra os homens errados que estão no poder. Para reorganizar, para moralizar o país, seria necessário colocar
o homem certo no lugar certo. E quem seria esse homem certo? Um tenente, tudo bem? Então, esse é o movimento tenentista, esse é o contexto no qual ele nasce, essas são suas propostas e as suas características principais. Os 3 principais movimentos tenentistas, tem outro, vai ser 18 do Forte de Copacabana, Revolução Paulista de 1924 e a tão famosa Coluna Prestes, ok? Então, dá uma revisada aí no seu livro, estuda, se prepara legal para sua prova e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço!